Meus amigos, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações e em nossos lares. E hoje nós iniciamos o 15º capítulo do livro Nossos Filhos São Espíritos, uma continuação direta do que estudamos na última semana, onde nós tratamos na última semana, o nosso bate-papo foi por que é que nós esquecemos o passado, né? Hoje nós vamos entender, ou vamos tentar entender o porquê que algumas crianças recordam o passado. Alguns casos bem interessantes, né? Um estudo que já virou livro, né? Nós temos o Dr. Banerjee, Reencarnação Baseada em Fatos, um médico indiano que estudou isso há muito tempo. Nós temos o Dr. Ian Esteves, que há 55 anos publicou o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, baseado em entrevistas que ele fez. Os casos mais consolidados de lembranças espontâneas reencarnatórias foram colocadas nesse livro, né? Por que isso acontece? Como nós devemos agir, né? Qual é o posicionamento dos pais diante de uma situação dessas? Eu conheço casos de uma pessoa ligada à minha família que falava alemão quando criança. E a irmã entendia perfeitamente o que ele dizia. Os pais achavam que era uma língua enrolada, porque era criança. Até que um visitante no bairro conversou com ele e disse à mãe desta criança que ele falava um alemão fluente. Aquilo causou estranheza e uma pessoa da família acabou levando essa criança a um centro espírita que, sujeito a um tratamento espiritual, essas lembranças reencarnatórias foram esquecidas, né, para que a persona não interferisse no processo reencarnatório dele. Essas lembranças são muito comuns. Crianças carregam isso e às vezes lembram de locais, lembram de pessoas, lembram de fatos, né? Às vezes a coisa pode chegar inclusive a determinadas marcas no corpo impressas pelo psiquismo da última existência, cicatrizes, manchas. As doenças são comuns, nós trazíamos, né? Porque fazem parte do nosso processo. Às vezes um passeio numa determinada cidade pode ressuscitar uma lembrança, às vezes um acontecimento similar, né? No livro, o Hermínio cita casos de uma menina que se encontra com um benfeitor de outra vida, um homem que cuidava dela e das irmãs, dada a pobreza da família, e aquilo ativa, dispara um gatilho em que a menina vai lembrar da situação miserável que vivia em outras vidas. E ao longo do tempo vai se esquecendo, né? Então, assim, muitas vezes, alguns fatores contribuem para isso. Às vezes, o peso que esta encarnação teve nas nossas emoções, né? Às vezes, o tempo entre uma encarnação e outra foi muito curto. Nós vimos isso no livro Plano B, do Simonetti. Ele cita isso, e o Simonetti é uma fonte bem confiável de informações, né? E a gente tem outros tantos casos que a gente pode lembrar. Eu cito muito o caso ocorrido na década de 80, numa cidadezinha no norte do Paraná, onde um carpinteiro, um marceneiro muito talentoso, vivia numa fazenda já há mais de 60 anos, nasceu nesta fazenda, vivia nesta fazenda, tinha um laço afetivo com os donos da propriedade, eram padrinhos, os filhos uns dos outros, e este fazendeiro, a esposa, ganha um violino Stradivarius de herança. Stradivarius é um violino que hoje custa em torno de 2 milhões de dólares, né? E ele então foi pedir que o amigo fizesse uma caixa de madeira para que ele pudesse guardar a caixa de madeira do violino. E
Se a filha desse carpinteiro, desse marceneiro, era professora primária numa cidade próxima à propriedade rural, o genro era tratorista da fazenda, apesar de uma família culturalmente expressiva, de uma certa cultura, não havia um contato com música clássica, sabiam do Stradivarius, sabiam disso, e na cozinha, tomando café, que é onde você recebe amigos, começam a ouvir alguém executando as 4 estações de Vivaldi ao violino. E é uma das peças mais difíceis que tem para ser executada. Quando chegaram na sala, o neto deste marceneiro tocando Vivaldi. E tocou toda a música, as 4 estações de Vivaldi, uma das obras-primas da música mundial de todos os tempos, né? Terminando, colocou o Stradivarius na caixa e olhou para os pais, olhou pro dono do violino, disse: padrinho, um dos melhores instrumentos que eu já toquei. Agora, como se explica isso se não por lembranças reencarnatórias? Um outro camponês no interior do Brasil, analfabeto de pai e mãe, um dia lembrou que falava alemão e passou a falar alemão fluentemente. Passado algum tempo, ele lembrou que falava mandarim, depois que falava russo, e em 20 anos ele já falava 8 idiomas sem nunca ter estudado, sem saber escrever o próprio nome em português. São lembranças que às vezes acontecem conosco, fragmentos, frações, esportes que nós damos. Porque o nosso psiquismo, ao renascer, nós entramos num processo de esquecimento, mas por N motivos, por motivos alheios até ao nosso conhecimento, à nossa vontade, a gente esquece ou determinadas lembranças são trazidas à tona. Positivas, negativas. Né? Nós conhecemos casos bastante interessantes. Tinha um garotinho que entrava no carro, abria a boca a chorar, recém-nascido. A mãe colocava no carro, quando todas as crianças dormem, ele acordava e ficava agitado. E chorava, e só acalmava quando saía do carro, quando percebia que não estava em movimento. Quando aprendeu a falar, ele disse para a mamãe que não queria morrer de acidente de novo. Porque já havia morrido daquela forma, porque estava correndo, fugindo de alguém. O moço iria pegá-lo. Lembrança reencarnatória da última existência dele, depois nós vamos a saber que desencarnou na década de 30, numa perseguição policial onde ele era o bandido, fugia e o carro sofreu um grave acidente e aquilo ficou impregnado em sua memória. Trocou de país, trocou de realidade, trocou de vida. Mas aquela morte acidental gravou tamanha impressão em seu psiquismo que desde a tenra idade trazia o medo de andar novamente no carro. São lembranças que nós carregamos. Às vezes, quando você encontra alguém, você não tem a sensação de que você já conhece aquela pessoa, sem nunca ter visto? Quem sabe esta pessoa não te foi muito cara em outra existência? Então, como é que o pai deve proceder? Como é que nós, pai, devemos proceder? Tratar com absoluta naturalidade. Absoluta naturalidade. Não incentivar, deixar a criança falar. Terminou, acabou. Porque essas lembranças vão e vêm. Se elas tiverem algum proveito, ou alguma necessidade, ou alguma utilidade, elas vão aflorar com mais intensidade. Caso contrário, vão apagar. Minha filha mais velha devia ter 4 aninhos, 5 aninhos, não me lembro bem. Assistíamos a Bela e a Fera.
E ela, de repente, quando viu aquele desenho pela primeira vez, me olhou fixo nos olhos e disse: papai, quando é que você vai me levar para ver a minha casa azul, onde a gente via a neve pela janela? Eu disse: tá, eu vou te levar. Nunca mais lembrou de nada. Às vezes a gente vai ser levado pela culpa. Eu passeando pelas estradas de Ouro Preto, estudante de história, queria conhecer, queria sentir a vibração, saí de madrugada pelas ruas da cidade histórica mineira. Oh, gente, me deu uma angústia. Eu me vi com um chicote na mão, estalando nas costas de escravos. Não sei se isso foi uma percepção mediúnica, não sei se isso foi uma percepção de livros que eu havia lido, ou se foi uma percepção reencarnatória. Mas que a angústia bateu forte, bateu. Não consegui ficar naquela cidade mais do que 3 dias. Voltei outras vezes e isso não aconteceu. Da mesma forma que quando estive num congresso em Araxá, fui mexer numa roleta e aquilo me foi tão familiar, como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Boa coisa eu não aprontei. Então, estas lembranças simplesmente às vezes vão acontecer, seja na infância, na maturidade, na velhice, mas vão acontecer, porque estão impregnadas em nosso psiquismo. Mas eu não posso achar que tudo é lembrança reencarnatória. É como eu falei, às vezes você lê um livro quando você tem 10, 12, 14 anos, e o teu inconsciente armazena aquela informação. Aí, 30 anos depois, você assiste um filme que tem uma cena semelhante com aquele livro que você já não lembra mais. Mas ele está armazenado no seu psiquismo, no seu inconsciente. E associa-se tudo. Às vezes você tem um sonho que você acha que é reencarnatório, mas ele é nada mais que o fruto dos filmes que você assistiu na sua infância, ou de coisas que você ouviu e já não se lembra mais. Ou às vezes você tem absoluta certeza de que você nunca esteve naquele lugar e já conhece, porque você já viveu ali. Observa, observa. Se você perceber de que vale a pena estudar o fenômeno, estude. Mas se isso acontece com seus filhos, a postura é: deixa fluir, não incentiva, não pesquisa, apenas observa, ouve e deixa a criança falar, porque isso vai desaparecer naturalmente. E se você tem curiosidade de saber o que você foi em outra vida, olha as suas tendências, olha as suas dificuldades. E isso vai te mostrar exatamente quem você foi em outras vidas. Lembranças reencarnatórias acontecem por algum motivo. Que Jesus nos abençoe a todos. Nos veremos na próxima terça-feira.